Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo. Vamos para mais uma aula de balanço de massa. Essa é a aula 3 de um conjunto de várias aulas que a gente vai gravar. E hoje eu tenho um exemplo de diluição, mistura, né? São princípios de balanço de massa ainda. Então, a ideia hoje é entender como que funciona entrada e saída de processos. Né? Se você não assistiu às outras duas aulas, é só procurar aqui na playlist, né, de balanço de massa no canal. E se você curtir, colabora aí com a gente, dá um joinha, curte, compartilha. E bora lá. Deixa eu achar aqui minha janela. Vamos apresentar aqui a janelinha. Isso aí. Então, o que a gente tem? Né? Hoje, o... Eita, minha janelinha aqui travar, isso aí. Então, bora. Então, essa é a aula 3. E o tópico é o preparo de mosto de fermentação para a produção, por exemplo, de etanol. Então, hoje é a diluição antes de entrar nas dornas de fermentação. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, preparem papel e caneta, para quem gosta de praticar e quer aprender. Isso aqui é o coração da engenharia química, principalmente. E se você não entende balanço de massa, você passa por muitas dificuldades em várias outras disciplinas ou na prática industrial. Porque toda indústria, todo processo industrial, você tem que fazer balanço de massa. Em algum momento você vai passar por isso. Então é importante que você compreenda os fenômenos, aquilo que trata o conteúdo de balanço de massa. Então, bora lá. Esse é o nosso problema de hoje. Então, eu estou contando o problema todo aqui. Então, no processo de fabricação do etanol, o mosto de fermentação é preparado a partir da diluição do melaço, que é o mel, a gente chama de mel final na indústria, com água ou com o próprio caldo de cana. As massas específicas, a concentração em Grau-Brix, Grau-Brix a gente usa muito também, que é o teor de sólidos em solução. Desses fluidos são apresentados na tabela que está a seguir. O Grau-Brix representa a porcentagem de sólidos solúveis, né, principalmente nesse caso aqui a gente vai considerar que seja 100% açúcar, né, pureza, né, total. Porcentagem em massa de sólidos solúveis contidas em uma solução aquosa de açúcares ou, simplificando, né, é a fração mássica multiplicada por 100. É uma medida indireta do teor de açúcares em soluções, uma vez que a maioria dos sólidos solúveis desses fluidos é o açúcar mesmo. Tiram algumas impurezas, né, e compostos à parte. O Grau-Brix é muito utilizado, né, para medições práticas diretas, né, para medir isso, inclusive para saber se a cana já está no ponto de corte. Então, eu tenho 3 fluidos para esse processo. Eu tenho o melaço, a densidade é maior, 1.400 kg por metro cúbico, e Grau-Brix 58, né, um Brix muito alto. Eu preciso diluir esse Brix. A água, né, a gente vai usar como 1.000 kg por metro cúbico, Brix zero, porque ela não tem açúcar, e o caldo de cana, a massa específica, 1.080 kg por metro cúbico, Grau-Brix 14, aquele caldo que a gente, da cana que acabou de ser cortado. Supondo pureza de 100% nos sólidos solúveis. Né? Eu vou dizer que tudo ali é açúcar para simplificar o balanço. Qual que é o nosso problema? Ó, eu tenho uma dorna, ela precisa ser alimentada com 80 metros cúbicos por hora de mosto. O mosto é o melaço diluído. Né? Então, 80 metros cúbicos por hora de mosto que precisa entrar na dorna de fermentação. O mosto deve possuir uma concentração de 20 Grau-Brix. Lembrando aqui, eu vou entrar com 58, e esse 58 eu tenho que reduzir ele para 20. Então, o que é pedido? Eu quero as vazões de melaço e de água, ou de melaço e caldo de cana, depende da diluição. Eu vou diluir primeiro, nesse exemplo, o melaço com água e depois fazer o mesmo cálculo, só que do melaço com caldo de cana. E aí eu quero as vazões de melaço necessárias, as vazões de água ou de caldo de cana e a massa específica do mosto.
Lembrando que o objetivo é ter um mosto, essa vazão aqui, ó, de 80 metros cúbicos por hora. E esse é o fluxograma do processo. Eu tenho o tanque de diluição. Esse tanque de diluição é onde vai acontecer todo o processo. Que eu tenho aqui de informação? O melaço entra na corrente 1. Na corrente 2, entra água, na primeira situação. A gente vai diluir e vai ter o mosto formado. Eu quero as vazões de melaço e de água e a massa específica das 3 correntes. Na segunda situação, né, eu vou ter o melaço entrando e caldo de cana entrando na corrente 2, e é a mesma coisa, eu quero saber a vazão de mosto eu já tenho, né, 80. Eu quero a vazão de melaço e a vazão de caldo, para poder comparar, para a gente poder comparar os resultados. Então, essa é a minha situação problema. Deixa eu voltar aqui para minha tela. E agora eu vou para a minha luzinha para a gente poder fazer os cálculos. Cadê ela? Então, a gente tem todas as informações aqui. Já coloquei, deixei pronto aqui até as informações do problema, né, para ficar bem claro para nós, o enunciado todo. Então, eu tenho ali por todo o texto, né, processo de aplicação, com as informações, e a tabelinha do composto. Já deixei o fluxograma aqui pronto, bonitinho, com o melaço entrando, água e caldo de cana entrando, e o mosto saindo. Como eu tenho, o exercício me deu uma vazão volumétrica, eu deixei, né, V1, V2 e V3. Não é ideal, de forma alguma, que a gente faça balanços com volume. Então, a gente sempre busca fazer o balanço ou com massa, quilogramas, ou com número de mols. Mas aqui eu vou usar a massa específica e a massa ali. Na fase líquida, você nem vai ter problemas, né, de calcular com volumes. Na fase gasosa, você tem problemas porque o gás é compressível, e aí você começa a ter variações de volume com propriedades termodinâmicas. Então, gera erros muito grandes. E, né, no melaço, não, né? Mas no mosto, eu tenho uma mistura. Eu tenho mais de um componente. Então, eu vou calcular a massa específica da mistura como a soma das massas dividido pela soma dos volumes. Então, eu vou somar cada um deles e vou ter a massa específica da mistura. Tá? Essa equação aqui é conhecida, mas é bom que a gente saiba. Quando eu tenho mais de um componente, né, eu somo a massa desses componentes na solução e divido pela soma dos volumes. Né? Como é lembrando que aqui é uma média, né? Então, aqui é uma massa específica média da mistura, a soma das massas pela soma dos volumes. Vou voltar aqui. Vamos lá, o que eu tenho? Primeira situação, eu vou entrar com melaço na corrente 1, água na corrente 2, e vou ter o mosto na corrente 3. O que a gente precisa identificar primeiro? Né? Esse processo não tem reação química. É um processo de mistura simples. Então, vamos anotar aqui, ó. Não tem reação química. Esse processo é regime permanente. Não fala nada de acúmulo, nem de variação das propriedades com o tempo. É regime estacionário, permanente. Então, o que sobra da minha equação geral de balanço? Sempre sobra aqui o que entra. É igual, na verdade, para ficar bonitinho, né, igual dos livros, a gente diz que o que sai é igual ao que entra, mais ou menos o que reage quando há reação, mais menos o que acumula. Como não tem reação, esse termo aqui vai embora, como não tem acúmulo, que é a parte transiente, sobrou o quê?
vai sair tudo aquilo de matéria que entrou. Vamos analisar o processo. Qual corrente que está saindo aqui? A corrente 3. O que está entrando? A corrente 1 e corrente 2. Então, sai a corrente 3. Eu vou colocar o pontinho aqui para referenciar a vazão, quilos por hora. Está entrando corrente 1 mais a corrente 2. O que sai, vai sair aquilo que entrou. Substituindo, né, pensando aqui ó, na equação da massa específica, lembrando, a massa específica, o que é? Ela é massa. Posso trabalhar com vazões volumétricas aqui, ó, na massa específica, tá? Porque a unidade de tempo corta com a unidade de tempo. Opa, derrubei meu mouse, só um segundinho, eu resgatá-lo. Aí, bora lá. Sem mouse não dá. Então, essa é a minha massa específica. Se eu tenho a massa específica, isso aqui, o que vira, então, a minha vazão mássica? Vira a minha massa específica vezes o volume, a vazão volumétrica aqui no caso. Tá? A massa específica, vazão volumétrica. Destacar essa equaçãozinha aqui, para a gente poder usar ela. Então, o que vai ficar isso aqui? Deixa eu colocar. Vai ficar, ó, não é massa específica, não é vazão 3? Rho3, V3 é igual. Opa, esse aqui não é isso. Rho1, V1, Rho2, V2. O que entra é igual ao que sai. Eu posso fazer isso porque é líquido, lembra disso? Vamos lá. O que eu quero calcular? O finalzinho, né? Então, eu quero calcular o Rho3. Vamos isolar ele aqui, ó, que é a massa específica do mosto. Rho3 é igual a Rho1, V1, mais Rho2, V2, dividido pelo V3. Certo? Então, temos as... Estou isolando aqui, ó, só passei a vazão 3 dividindo, porque a vazão 3 a gente sabe. Essa aqui é conhecida. Então, Rho3 vai ser Rho1. Lembrando, né, que eu estou fazendo aqui com água mais melaço. Água mais melaço. Então, lembrando, o Rho1 é o melaço. A massa específica é 1.400. A vazão 1 a gente não conhece. Mas o Rho2 é 1.000 vezes o V2, que eu também não conheço. E o V3, eu tenho a vazão 80 metros cúbicos por hora. A gente deixa essa equaçãozinha aqui, bonitinha. Aí, montadinha, certo? Tá lá montada. Então, vamos lá. O que falta agora? Isso aqui é um balanço global, tá? Fizemos o balanço de massa global, com toda a corrente do processo entrando ali, no cálculo. Agora eu vou para um balanço por componente. Vamos pegar o açúcar. Então, vamos fazer um balanço de massa para os açúcares. Como que vai ficar isso? É a mesma história, tá? O que entra é igual ao que sai. Né? Aí seria a massa
de açúcar eu vou chamar de S, tá? S3 é igual a massa de S1 mais a massa de S2. Então, temos aqui nossos componentes. O que acontece? Eu vou multiplicar isso pela fração de açúcar em cada um, né? Porque o que me interessa é a massa, é a concentração de água, de açúcar em cada um. Então, vai ser a X de sacarose na corrente 3, vazão 3. É igual X de sacarose na corrente 1, sacarose na corrente 1. Eu escrevi 3 aqui. Mais X, sacarose na corrente 2, sacarose na corrente 2. Então, o M é a corrente total, o X é a fração. Na corrente, vou voltar aqui no desenho, na corrente 2, a gente vai entrar com água. Então, como é água, na corrente 2 não tem açúcar, porque o X vale zero. Então, ficou X, S3. Vamos melhorar esse S aqui. Aí. X, S1, S1. Aí, ó, bonitinho. Então, o que sai vai ser igual ao que entrou. Substituindo a massa aqui, né? Porque aqui é a massa total, né? Então, vai ficar assim. Deixa eu ver como é que eu vou deixar bonitinho aqui. X, S3. Aqui a gente tem a massa específica, né? O3, V3. X, S1, ROM, V1. Então, agora, vamos substituir aquilo que a gente já sabe. Fração de sacarose na corrente 3. O exercício ele pede 20%, né? Então, 0,20. Rho3 é o mosto, né? A gente não sabe a massa específica dele. A vazão é 80, igual. XS1 é a porcentagem de açúcar no melaço, que é 58%. 0,58. O Rho1 é 1.400, que ele já deu na tabela. E a vazão do melaço a gente não conhece. V1. Fazendo os cálculos aqui, né? Deixa eu pegar uma calculadorinha para me agilizar aqui. Vai ficar 0,20 vezes 80. Calculador. 0,20 vezes 80 vai dar 16. Ou 3, igual. 0,58 vezes 1.400 vai dar 812 V1. Lembrando, isso equivale porque é um processo de mistura. Então, o Rho3 vai ser 812 dividido por 16, que vai dar 50,75 V1. Vamos salvar essa equaçãozinha aqui. Ó. A outra, que a gente já tinha destacado, cadê ela? Vou chamar ela de equação 1. Tá vendo? Rho3 com V1 e V2. Rho3 com V1 e V2. Estamos lá. Nós temos duas equações, e por enquanto três incógnitas, V1, V2 e Rho3. Vamos igualar essas duas equações, equação 1 e equação 2, porque Rho3 e Rho3, o que eu tenho na equação 1? 1.400, V1, 1.000 V2, vamos lá. 1.400 V1 mais 1.000 V2 dividido por 80
é igual. Deixa eu dar uma olhadinha se eu copiei certo. Copiei. A equação 2. V1. Aqui eu vou isolar. Vamos isolar o V2, né? Porque tem 2V1. Vou passar, vou ficar assim, ó. 1000 V2 é igual 50,75 vezes 80. 4.060 vezes V1 menos 1.400 V1. Então, o V2 vai ser 4.060 menos 1.400 dividido por 1.000. 2,66 de V1. Essa é a minha equação 3. Ó, V2 em função de V1. Já temos 3 equações. Pensando aqui, ó. Lembra como é que é a equação da massa específica, né? A somatória das massas com a somatória dos volumes. Então, o ρ3 vai ser o quê? A massa 1 mais a massa 2 dividido por V1 mais o V2. Por quê? Eu vou juntar a massa da corrente 1 com a massa da corrente 2, o volume da 1 com o volume da 2. E aí a gente tem a massa específica 3. E, lembrando, né? E, vou melhorar aqui. A massa 1 é ρ1, V1. A massa 2, ρ2, V2. Tudo isso dividido por V1 mais V2. Então, nós temos mais uma equação. Essa equação 4. Essa equação aqui, 3, né, está em função do V2. Vou substituir essa equação dentro da 3 na 4. Então, substituindo a equação 3 na 4, vai ficar assim, ó. ρ3 é igual. O ρ1, a gente já sabe que é 1.400 vezes V1. Mais. O ρ2, eu já sei que é 1.000 vezes o V2. O V2 é a equação 3. 2,66 V1. E de V1. Dividido por... Deixa eu carregar aqui. Tá lendo. Dividido por V1 mais V2, que é 2,66 de V1. Então, temos a equação de ρ3 em função do V1. Vamos melhorar ela aqui, obviamente, né? ρ3 vai ser, ó. Aí eu vou somar toda a parte de cima. Então, 1.400 mais 1.000 vezes 2,66. 4.060 V1 dividido por, posso somar, né? 3,66 V1. Corto o V1, o ρ3, que é o rho do mosto, vai dar 4.060 dividido por 3,66, vai dar 1.109, arredondando aqui, 3 quilos por metro cúbico. O rho do mosto, diluindo com água, obviamente. Se eu já tenho o ρ3, aí eu volto nas equações anteriores, que são em função do ρ3, né? Por exemplo, aqui a 2, eu consigo encontrar o V1. Então, o V1 vai ser o ρ3, cadê? Dividido por 50,75. Então, 1.109,3 dividido por 50,75. 1.109,3 dividido por 50.
80,75. O que vai me dar, arredondando, 21,86 metros cúbicos por hora. O V1 é a vazão do melaço. E falta o V2. O V2 a gente encontra na equação 3. 2,66 do V1. Então, 21,86 vezes 2,66. 58,14. Arredondar, 15, né? Os cúbicos por hora. Isso aqui é a vazão de água. Então, vai entrar essa vazão aqui. Inclusive, acho que se eu somar 21,86 mais... Aqui é 14 mesmo, tá? Mais 58,14, a gente tem um total de 80. Então, olha só. Entra na corrente 1, 21,86 metros cúbicos por hora. Entra na corrente 2, 58,14 metros cúbicos por hora. Aqui é tudo que entra. E sai na corrente 3, 80 metros cúbicos por hora. Isso aqui é a vazão. E a massa específica da corrente 1 é 1.400 quilos por metro cúbico. Da corrente 2, 1.000 quilos por metro cúbico. Da corrente 3, 1.109,3. Então, com água, calculamos tudo. Agora falta a gente fazer o cálculo com... Agora vai ser melaço. Opa, canetinha maluca. Melaço com caldo de cana. Então, o que vai mudar? Né? Muda a massa específica e as concentrações. Então, melhorando aqui, né? Ó, lembra, Rho1... Mentira, começa com Rho3, né? Rho3, V3, Rho1, V1, mais Rho2, V2. O Rho3 a gente não sabe, 80. O Rho1 continua 1.400, o V1 a gente não sabe. O Rho2, na tabela, agora é caldo de cana, tá? Então é 1.080 vezes V2. Ajustando aqui, vai ficar Rho3 é igual a 1.400 V1 mais 1.080 V2 dividido por 80. Vamos começar de novo essa nova equação 1. Fazendo balanço de massa para o sólido, se lembrando que agora a gente não tem mais o termo zerado, né? Balanço de massa para o açúcar. A gente não tem mais o zerado para a corrente 2, tá? Então vai ficar assim. Porcentagem de sacarose na 3, massa da 3, é igual. Porcentagem de sacarose na 1, massa da 1, porcentagem de sacarose na 2, massa da 2. Esse termo da 2 não vai zerar mais. Agora ele vai ser mais uma incógnita. Substituindo aqui, vai ficar bonitinho. O3, B3. O1, V1. O2, V2. Isso aí. Substituindo aquilo que a gente já sabe, porcentagem aqui eu quero que seja 20%, Rho3 a gente não sabe, V3 é 80%. XS1 é 58%,
O Rho1 é 1.400, o V1 a gente não sabe. XS2 é 14%, o BRICS, com 1.080 vezes V2. Aqui vai dar 16, porque eu lembro. 0,58 vezes 1.400 vai dar 812 V1 e mais 0,14 vezes 1.080 vai dar 151,2 V2. Isolando o Rho3, como a gente fez no outro exercício, na outra parte do exercício, vou pegar 812 por 16, mesma coisa, 50,75 de V1. Aqui está coerente. Mais 151,2 dividido por 16. 9,45 de V2. Ó, Rho3 em função das vazões. Essa é a minha nova equação 2. Fazendo a mesma coisa, né? Ó, 1 e 2 posso igualar. Então, igualando A1 e A2, vai ficar... como é que é a primeira? Vai ficar uma equação grande. Cadê ela? 1.400 mais 1.080. 80 V2 dividido por 80. Igual 50,75 V1 mais 9,45 V2. Vamos isolar um dos termos, eu vou isolar o V2 novamente. Eu vou passar... Deixa eu dividir aqui para ficar melhor. 1.400 por 80, vai dar 17,5 V1, mais 1.080, vai dar 13,5 de V2. 9,45 V2. Quero isolar o V2, então vem para cá, fica 13,5 V2 menos 9,45 V2 igual 50,75 V1 menos 17,5 V1. Fazendo as subtrações, 13,5 menos 9,45, 405 de V2 igual 50,75 menos 17,5. 33,25 de V1. Então, o meu V2 vai ser 8, arredondando aqui, 21 de V1. Essa é a minha nova equação 3. Substituindo aqui, deixa eu ver aqui o que eu tenho. Vou substituir esse V2 na minha equação do Rho3 aqui. Então, vai ficar assim. Rho3 é igual a 50,75 V1 mais 9,45 vezes o V2, que é 8,21 V1. Opa. Então, o Rho3 vai ser a soma disso aqui. 50,75 mais 9,45 vezes 8,21. O que me deu 128,3 V1. Então, são 4. Lembrando que é o Rho3, só para a gente não esquecer. Rho3 é Rho1, V1, Rho2, V2, dividido por V1 mais V2. Lembram disso que a gente usou isso na outra parte do exercício. Substituindo, então, essa equação 4 né,
equação 4, né? Vou pegar 3, né? Nessa equação aqui, vai ficar assim, ó, ρ3 é igual. Vou pegar 3 aqui, que é 8,21. Vou caçar ρ1, V1, mais... Oh, por que eu coloquei ρ3 aqui, né? É ρ2. ρ2 vezes o V2. O V2 é 8,21 V1. Dividido por V1 mais V2. Substituindo aquilo que eu já sei, o ρ1, 1.400, V1, mais ρ2, 1.080, vezes 8,21, V1, V1 mais V2. O ρ3 vai ficar, calculando ali em cima, 1.400 mais... dava para ter substituído V2 aqui também, hein? Olha só. 8,21 V1. Em cima vai ser 1.400 mais 1.080 vezes 8,21. 10.266,8 V1 dividido por 9,21 V1. Te corta aqui. Obviamente, o ρ3, que é o ρ do mosto, vai ser 10.000 dividido por 9,21. Agora o ρ do mosto aumentou. 1.114,8 quilogramas por metro cúbico. O ρ da mistura. Se eu sei o ρ, eu posso voltar e calcular o V1, pela equação 4. Então, o V1 vai ser essa, 128,3. O V1 vai dar 8,69 metros cúbicos por hora. E o V2, que é o do caldo, deve dar um valor bem maior. Vou pegar na equação 3, 8,21 V1. 8,21 vezes 8,69. Deu 71,31. Aí nós temos todas as informações. Que entra a corrente 1, eu tenho 8,69, corrente 2, 71, e o que sai, 80. As massas específicas que entra aqui é vazão, em metro cúbico por hora. As massas específicas, quilo por metro cúbico, está entrando no 1.400, no 2, 1.080, e aí eu tenho uma média de 1.114,8 quilogramas por metro cúbico, e aí o nosso balanço ficou completo. Lembrando, né, que aqui o moço ficou com uma massa específica diferente, porque é uma mistura diferente, né? Eu não diluí com água, eu diluí com caldo de cana. Por isso que, inclusive, ele se pede isso aqui. Então, resolvi em duas partes. Aqui é a resposta da primeira parte. Densidade um pouquinho mais... Mas a diferença é muito pequena. 1.109 para 1.114, a diferença é muito sutil. O que muda muito é principalmente a vazão de melaço. Quando eu diluo com água, eu vou precisar de 21 metros cúbicos de melaço com 58 metros cúbicos de água. Quando eu diluo com caldo de cana, eu vou usar 8 metros cúbicos de melaço com 71 de caldo de cana. Então, é bem diferente a necessidade. Então, era esse o balanço de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Tentem refazer, entender os cálculos, pegar na calculadora, isolar as variáveis. É o que entra igual que sai, não tem reação. E a próxima semana a gente vai aumentando a complexidade. Então, era até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Vou achar aqui. Curte o canal aí, quem gostou. E obrigado.